Vai começar a brincadeira, revisão de teatro e cidade, nossa aula de teatro e cidade. Teatro e cidade é a aula que a gente viu e que a gente vai fazer a revisão para poder ir para as nossas atividades. Então, vamos lá. Eu vou colocar o violão aqui para a gente fazer rapidinho aqui a nossa revisão, porque eu sei que vocês já estão aí ansiosos, né? Então, vamos ver aqui uma revisão de conteúdo, teatro e cidade. Nós já começamos vendo aqui, né? Esse desenho aqui, né? De uma encenação de uma peça de teatro já lá longe, né? Na Idade Média. Esse formato em que o teatro começou sendo ensinado na rua, né? É encenado na rua. Então veja só, na Idade Média a cidade foi transformada em espaço teatral e posteriormente as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios, ou seja, lugares fechados, né? Apresentação para plateias mais elitizadas, né? Um grupo favorecido ali, que pagava pelos espetáculos. Então, o teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam a ressignificação da própria cidade. Algumas vezes o teatro vai com temas que têm a ver com os acontecimentos da cidade, os problemas e tudo mais, né? Então, na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar os espaços abertos, como ruas, parques e edifícios não projetados para este fim. Então, o teatro começou nas ruas, foi para os palácios, ganhou prédios próprios, né? Aí, já mais atualmente, também convive com espetáculos que são ensinados em lugares abertos, como ruas, parques, edifícios e lugares não projetados especialmente para esse fim. Então, o teatro adaptado, né? Então, aqui o teatro de palco, quase não há interferência externa, a plateia deve permanecer em silêncio para não atrapalhar. E até a metade do século XX era comum o edifício teatral também ser utilizado como cinema, tá? Então, atualmente, poucas cidades possuem espaços para receber espetáculos de outras cidades produzidas para palco. O palco italiano, esse formato aqui que a gente está vendo, é um dos espaços para as artes cênicas, ok? Então, aqui, olha, nós vemos que o teatro de rua o teatro popular de rua é uma arte híbrida que mistura vários tipos de arte, né? Mistura teatro, dança, música e circo com várias linguagens artísticas. Por isso que é considerado híbrido. E a sua origem passa pelos rituais da pré-história e as criações do grego antigo, né? Dos gregos antigos, percorrendo castelos, burgos medievais. A palavra burgos quer dizer cidades, tá? Chegando até os dias atuais. É um tipo de cidade que foi nascendo através dos comerciantes, né? Chamado então de burgo. O espaço cênico, a rua, e o público segue a rua, né? E o público segue os atores e participa da encenação que tem por linguagem a intervenção urbana, ok? Então, por último aqui nós vemos a arte circense, né? Que em seus espetáculos buscam a simplicidade e a singeleza da cultura popular com bonecos, teatro, circo e músicas que possibilitam a interação com crianças e adultos, ok? Então, alunos, agora nós vamos para a nossa atividade. Espero que vocês estejam aí afiados.
Então, agora nós vamos para a nossa atividade de sala, ok? Então, na nossa atividade de sala, nós já tiramos as dúvidas. Vamos aqui logo para a questão de número 1. No que se refere ao gênero cênico teatro de rua, analise as afirmativas a seguir e considere a questão correta. Tá? Então, o gênero cênico. Então, você leia cuidadosamente cada uma dessas acessões aqui para ver as que estão ou aquela que está realmente em acordo, realmente de acordo com o gênero cênico teatro de rua, tá? Então, depois que a gente começa a analisar, nós vemos que apenas a número 3 não está. Vamos ver aqui qual é. O trabalho do ator no teatro de rua não necessita do exagero, tanto na construção física dos seus personagens como na voz. Isso não é verdade, não. Tem que enfatizar um pouco o seu gestual, porque para atingir um público, para chamar a atenção do público maior. Tá bom? Então aqui nós vamos para a questão de número 2. O que é que diz? O texto dramático no espetáculo teatral é complementado pela atuação dos atores. Está correto, então, o que se afirma em? Então, mais uma questão para analisar aqui as opções, né? Então, tem 1, 2, 3 e também aqui 4, aqui, ó. Então, você estuda, você lê. Eu sempre falo que a leitura e a interpretação do texto é altamente importante para que o aluno tenha essa visão, né, para entendimento. Essas questões são todas muito importantes para isso, né? Porque você vai aprendendo a selecionar, a ver o que não está de acordo. Você tem mais assim uma espécie de treino mental para a sua leitura e o entendimento. A gente tem que estar sempre lendo para poder interpretar os textos, né? Então, nós vemos aqui, olha, que apenas, quer dizer, nós vemos que das 4 opções, das 5 opções, tinha mais uma aqui, das 5 opções, a 1 e a 4 não fazem parte, né? Aí você volta lá também e analisa por que se é que você já não fez isso antes, né? Porque o que eu recomendo é que você, aluno, faça sempre essa comparação, essa tentativa de entender, de interpretar. Porque isso aí, você tem que fazer isso numa rapidez muito grande, né? Por causa do tempo que é destinado para você fazer dar a sua resposta, né? Fazer a sua prova, o seu teste, né? Aqui a gente está aqui bem livre, mas, vamos dizer assim, na vida real o negócio é outro, né? O teatro, na vida real, entre aspas, né? O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo, histórias longas, né? No que se refere aos elementos que constituem um espetáculo teatral, está correto o que se afirma em, então, relativo aos elementos de um espetáculo teatral. Leia cuidadosamente cada uma, faça a sua análise, não é isso?
Você tem que ter assim, essa capacidade e essa preocupação, né, de analisar bem cada uma dessas propostas aqui, né? Ó, você tem aqui, vai até a letra E. É isso aí, depois que você lê e relê direitinho, compara lá com o que pede na questão, aí você vai perceber que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romance e outros, né? Comédia, etc. A questão de número 4 é uma questão que vem do Enem, né? O sol começa a descer por trás da vegetação da ilha da Restinga, na outra margem do rio Paraíba, colorindo o céu de amarelo, laranja e lilás. Então, se ouvem as primeiras notas do bolero, do compositor francês Maurice Ravel. É por isso que é chamado o bolero de Ravel, né? Executados pelo saxofonista Jurandir. É assim o pôr do sol da Praia do Jacaré, em Cabedelo, Grande João Pessoa. Terra do nosso querido professor Almeida, né? De Química, não é isso? Depois do bolero, Jurandir toca Asa Branca, de Luiz Gonzaga. O Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo. Espécie de hino não oficial da Paraíba. Então está aqui descrito aqui o que acontece todas as tardes lá na Praia do Jacaré. Eu estive lá e vi, é belíssimo, é maravilhoso. É uma experiência que eu recomendo. Então, a interpretação musical de Jurandir do sax, que é o apelido dele, né, do José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pela... Aí aqui você vai analisar cada uma dessas asserções aqui, né? Estuda direitinho, compara direitinho, bota a massa cinzenta aí para funcionar, né? Força total aí, porque aí você vai entender que apresenta um repertório caracterizado pela inter-relação de referências estéticas aparentemente distanciadas, né? Como o bolero do Ravel e a música do Luiz Gonzaga. São ideias completamente diferentes, não é isso? E aí chegamos à nossa questão de número 5, que é a questão discursiva, onde você vai dar a sua opinião. Fale sobre o que é uma intervenção urbana e quem a faz, né? Então você vai dar a sua opinião sobre a questão da intervenção e ainda mais urbana e quem a faz. Então, você pode ter várias opiniões sobre... Você terá a sua própria opinião, mas espera-se que você fale mais ou menos algo parecido com isso aqui, né? É uma sugestão. A intervenção urbana, ela caracteriza-se por ocupar os mais variados lugares na cidade, modificando a forma das pessoas se relacionarem com os espaços e reivindicando a cidade como lugar de livre circulação, convivência e uso dos cidadãos. É um argumento interessante esse, né? As intervenções urbanas costumam ser transdisciplinares, com várias expressões artísticas de outras práticas e conhecimentos de diversas áreas. Ou seja, não se restringe sua análise às artes cênicas. Elas são de formas híbridas,
múltiplas e diversas, ok? Eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês essa questão, tá? O que acontece? É o seguinte, o que acontece é que a intervenção é quando um artista de qualquer área, quando ele coloca a sua arte num espaço público. Por exemplo, a estação de trem ou de metrô, o artista vai lá, escolhe um espaçozinho lá e começa a executar sua arte. Pode ser um músico, um pianista, um saxofonista. O Jurandir poderia fazer aquela apresentação dele debaixo de um viaduto na cidade, ou então assim, numa praça, ou então em frente a um museu, em algum lugar da cidade escolhido por ele de circulação de pessoas, né? Porque ele vai querer que tenham pessoas lá para ver o que ele está apresentando. Não é? Ele poderia fazer isso. Nesse caso, ele estava fazendo a intervenção, ou seja, ele estava usando um espaço que não está ali especialmente para a apresentação dele. Por exemplo, vamos dizer que você tem na sua cidade, aqui em Porto Velho tem o Palácio das Artes, é um local para apresentações, né? Para música, para apresentações teatrais, né? Para música, orquestras, ou mesmo algum tipo de show, ou mesmo uma apresentação teatral. É um espaço próprio para aquilo ali. Mas aí o pessoal resolve chamar mais atenção ou, de algum modo, fazer uma apresentação diferente e, em vez de fazer lá, vai fazer no outro espaço, né? Escolhe um outro espaço da cidade e coloca seu espetáculo lá. Então, nesse caso, aquele espaço ali não foi construído para aquele fim. Então, nesse caso, o artista vai estar fazendo uma intervenção. Ele vai modificar um pouco aquele espaço que era destinado para aquele fim. Entenderam? Então, é bem por aí essa ideia da intervenção urbana. É bem nesse sentido que acontecem as intervenções artísticas. E como o texto ali a gente já viu, seja qual for o tipo de arte que apresenta. Às vezes grupos, né, começam a colocar textos, apresentações teatrais, alguma forma de protesto, alguma forma de conscientização, tudo isso aí, e dependendo do espaço onde é colocado também, né, vai se caracterizando como uma intervenção urbana, ok? Então vamos voltar lá um pouquinho para eu falar sobre o material complementar. Você pode ter uma opinião totalmente diferente dessa que a gente estava falando há pouco aí, tá? Então, aqui como material complementar, você tem um vídeo sobre artistas circenses. Está disponível no YouTube e aí você pode acessar lá. E aí você completa um pouco mais esse conhecimento sobre a arte, né? E sobre os artistas, e sobre as intervenções, e sobre essa forma de arte que é o teatro, que começou lá com o Thespis, né, aquele cantor, que depois ele passou a escrever suas peças, passou a agir bastante, que quando ele gritou, eu sou Dionísio, começou a falar com a plateia como se fosse o deus Dionísio. E aí todos adoraram, e aí funcionou como sendo considerado essa intervenção aí, essa atitude dele como a origem do teatro no mundo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Terminamos por aqui.